Salmo 119, de 92 a 96, diz assim: Não fosse a tua lei ter sido meu prazer, há muito já teria eu perecido na minha angústia. Nunca me esquecerei dos teus preceitos, visto que por eles me tens dado vida. Sou teu, salva-me, pois eu busco os teus preceitos. Os ímpios me espreitam para perder-me, mas eu atento para os teus testemunhos. Tenho visto que toda perfeição tem seu limite, mas o teu mandamento é ilimitado. Vamos orar. Amado Senhor e Salvador, estamos diante da palavra bendita do Senhor, que será pregada neste momento. Rogamos ao Senhor que o Teu Espírito ilumine a nossa mente, abra os olhos do nosso coração, para compreendermos, ó Deus Santo, o texto sagrado. Precisamos do Senhor para nos fazer entender a Escritura, precisamos do Teu Espírito para nos fazer viver em conformidade com ela. Que o Senhor nos santifique nesta manhã para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nos nossos cultos da noite, nós vimos até semana passada a oração sacerdotal do Senhor Jesus Cristo. Em um dos momentos da oração sacerdotal, a solicitação que o Filho faz ao Pai é que santifique o seu povo na verdade. Jesus diz diretamente: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Principalmente para nós, crentes do Novo Testamento, no meio de muitos evangélicos e de muitas visões diferentes acerca da lei do Senhor, é importante sempre voltar os nossos olhos, mais uma vez, ao ensino que a Escritura nos traz acerca do papel da lei. No Catecismo Maior de Westminster, você aprende, a partir da pergunta 91, sobre aquilo que a Escritura ensina acerca do dever do homem perante Deus. Na criação, você sabe, Deus colocou no coração do homem a lei do Senhor e exigiu do homem uma obediência pessoal perfeita e perpétua. Adão deveria ouvir todo o mandamento, deveria colocar em prática todos os dias da sua vida, sob pena de morte. No dia em que você transgredir, o Senhor disse, você certamente irá morrer. E você sabe a história. Nós sabemos que os nossos primeiros pais pecaram. O pecado então entra no mundo e nós somos herdeiros do pecado de Adão. A salvação depois da transgressão de Adão, então, não é mais possível por meio da obediência do homem. A salvação agora se dá por meio da fé no Senhor Jesus Cristo, não pelo cumprimento da lei. Para os nossos irmãos da antiga aliança, a crença naquele que viria, no Messias que viria. Para nós, da nova aliança, a crença no Messias que veio. Nosso ensino confessional é de que mesmo após a queda, a lei moral, abre aspas aqui, é de grande utilidade a todos os homens, tendo uma utilidade especial aos não regenerados e outra aos regenerados. E aqui há uma questão importante, porque mesmo sendo impossível ao homem cumprir a lei depois da queda, ela não perdeu a sua serventia. Os nossos pais, eles entendiam que a lei continua então tendo a sua função, mas ela tem funções distintas, a depender do público que está ouvindo a lei. Se esse público é composto de crentes, ela tem uma certa utilidade. Se esse público é composto de não crentes, ela tem outra utilidade. Quais são elas? Aos não crentes ou aos não regenerados, a lei é útil principalmente para que o homem entenda o seu pecado, o seu estado de pecado e de miséria, e recorra ao Senhor Jesus Cristo. É por isso que quando você prega o Evangelho, antes da boa nova da salvação, é preciso que o homem compreenda o seu estado.
É preciso que ele compreenda o quão pecador ele é. E o espelho que mostra ao pecador a sua transgressão é exatamente o espelho da lei de Deus. Ao se ver diante da lei do Senhor, o homem se vê em pecado e miséria. Ele não tem outra coisa a fazer senão recorrer ao Senhor Jesus Cristo. Entretanto, quando o homem crê em Cristo, aos regenerados, a lei tem outras utilidades. Uma delas está em levar os crentes a manifestar gratidão pela salvação em Cristo. Eles olham para a lei, para a impossibilidade de se cumprir a lei e dão graças a Deus por ter enviado o seu Filho ao mundo para cumprir a lei. Lembre-se que Jesus disse, eu não vim para revogar, eu vim para cumprir a lei. Ele cumpre a lei no seu lugar e você é grato pela salvação. Como, então, sinal de gratidão por aquilo que Cristo fez, você agora se conforma à lei como uma regra de obediência. Ou seja, a lei, ela é a baliza para que você caminhe em santidade diante de Deus. Então lembre mais uma vez da oração sacerdotal. Quando Jesus diz, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Está incluída a própria lei do Senhor, que norteia a vida do crente para que ele viva em santidade diante do Senhor. O problema é que muitos não sabem como fazer isso. Muitos crentes não compreendem como é que a palavra de Deus vai agir na nossa vida. E o texto que foi lido, que trazem os 5 últimos versículos da 12ª sessão do Salmo 119, todos estes versículos dessa 12ª sessão são iniciados pela mesma letra, a letra Lamed do hebraico, e estes versículos ensinam sobre como é que você pode se beneficiar da lei do Senhor. Não é esse o ponto da confissão ou do catecismo? A lei tem benefícios para os regenerados. Como é que você pode se beneficiar da lei? No verso 92, você entende que você se beneficia da lei, tendo nela o seu prazer. E é preciso lembrar aqui o contexto imediatamente anterior. Nos versículos anteriores, de 81, 88 a 88, o salmista mostra que há momentos na vida em que as angústias parecem não ter fim. Eu quero ler com você, dê uma olhada, preste bem atenção, verso 81. Desfalece-me a alma, aguardando a salvação. Perceba as expressões. Desfalece-me a alma. Verso 82. Esmorecem os meus olhos de tanto esperar por tua promessa. Verso 83. Já me assemelho a um odre na fumaça. Verso 84. Quantos vêm a ser os dias do teu servo? Quando me farás justiça contra os que me perseguem? 85, 86. São verdadeiros os teus mandamentos, eles me perseguem injustamente. Ajuda-me. Quase deram cabo de mim na terra, mas eu não deixo os teus preceitos. Do verso 81 até o verso 88, o tempo todo o salmista está dizendo, ou está falando, das angústias que cercam a sua vida, que cercam a sua alma, de maneira que se você isolar estes versículos do restante do Salmo 119, você vai perceber que há de fato momentos na vida em que parece que as coisas não vão, as angústias não vão cessar, as dificuldades não vão terminar. Então este é o contexto, mas aqui no verso 92, principalmente na parte B, o salmista vai lembrar algo, veja lá. Há muito já teria eu perecido na minha angústia. Ele está lembrando que as angústias foram tantas, os problemas foram tantos, que ele corria o risco de perecer. Os seus sofrimentos, ele está dizendo, poderiam ter levado o salmista à ruína,
ao completo desespero. Eu vou ler de novo. Há muito já teria eu perecido na angústia. Mas ele não pereceu. Algo ocorreu. Ele se beneficiou da lei do Senhor. Então olhe para o comecinho deste versículo. Não fosse a tua lei ter sido o meu prazer, há muito já teria eu perecido. E aqui então ele está sendo bem direto. Em meio a uma situação adversa, a um momento da vida em que os problemas pareciam se avolumar, ele está dizendo: eu não pereci, e a razão para isso era eu ter prazer na sua lei, era eu me apegar à tua lei. É assim que ele enxergava a lei do Senhor. E esse era o benefício que ele tinha da palavra de Deus, ou da lei do Senhor. Tendo prazer na lei do Senhor, ele conseguiu passar pelos momentos de tribulação, ainda que naquele momento as angústias parecessem não cessar. E é isso que você precisa compreender nos seus momentos de angústia. Porque o mesmo benefício que estava disponível ao salmista, está disponível a você. Quando você medita e confia na palavra de Deus, você pode experimentar alegria, ainda que aparentemente não haja razão para alegria. Ou como dizem alguns, ainda que humanamente você não veja motivo para isso. Como me alegrar ao ver as coisas se avolumando, os problemas se agigantando? Pode haver, de fato, momentos em sua vida que faltem recursos financeiros, falte saúde, faltem os amigos. Há algo que nunca irá faltar, nunca faltará o conselho do Senhor em sua palavra, onde você vai encontrar a verdadeira alegria. Aqui mesmo no Salmo 119, veja o verso 24. Veja como que ele já falou acerca desta lei. Com efeito, os teus testemunhos são o meu prazer, são os meus conselheiros. A lei do Senhor aconselha a alma, traz alegria ao coração, independente do que esteja acontecendo aqui fora. E isso ocorre porque a palavra testifica acerca de Cristo, o seu Redentor. Quando você olha para Jesus, você lembra que, ainda que você tenha muitos problemas e muitas aflições, o maior dos problemas, que você talvez não tivesse nem ideia que tinha, que é ter de encarar a ira de um Deus todo-poderoso e santo que odeia o pecado. Imagine o que um Deus desse fará com um poço de pecado, que é o homem. Esse é um grande problema. Esse é o maior dos problemas. Mas você já foi livre dele por causa de Cristo, que cumpriu a lei em seu lugar, que sofreu a ira do Todo-Poderoso sobre si mesmo. Quando você então olha para Cristo, você lembra que o pecado que levaria você a enfrentar as angústias inimagináveis do inferno já foi cravado na cruz por Jesus Cristo. A sua culpa já foi removida, a justiça de Cristo já foi posta sobre você. Você pode enfrentar a vida inteira de tribulação, você não enfrentará a ira do Deus Todo-Poderoso, e isso precisa trazer consolo ao seu coração. Não se consola com isso quem ainda não compreendeu a dimensão do que é estar perante a ira do Todo-Poderoso. E então ele acha que um problema dos boletos é grande, ou um problema de saúde que pode levá-lo à morte é grande. São graves. Não temos ilusão de achar que essas coisas não afetam a vida. Elas afetam, mas não são o mais grave dos problemas. Quando você olha para Cristo, você entende que no Senhor Jesus Cristo,
você já está livre da sua culpa. A verdade da Escritura, então, leva você àquilo que Pedro diz, a alegria indizível, ainda que em meio ao sofrimento. É por conta de ter essa convicção que Paulo pode expressar algumas coisas. Abra aí a sua Bíblia em Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8. Veja a partir do verso 18. Paulo está dizendo assim: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção dos filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança. Pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Paulo fala de momentos difíceis, de angústia. Mas ele está dizendo, eu tenho certeza de que toda angústia do tempo presente não pode ser comparada à glória a ser revelada em nós. E onde que ele aprende isso? Na lei do Senhor, na palavra do Senhor. Tendo prazer naquilo que Deus diz, conhecer a palavra de Deus dá a você o benefício da alegria e do consolo, mas há mais. Verso 93, volte lá no Salmo 119. Você se beneficia da palavra, tendo-a sempre na sua lembrança. Verso 93, nunca me esquecerei dos teus preceitos, visto que por eles me tens dado vida. Tendo reconhecido aqui que a lei era a sua alegria, era o seu prazer, o salmista então está resoluto. Ele faz uma declaração, eu não vou me esquecer dessa palavra. E é uma consequência lógica. Se eu tenho tanta alegria nisso, eu não quero tirar isso da minha mente. Perceba se as coisas não são assim. Se nos momentos da sua vida, onde você está passando pelas dificuldades, talvez com um filho, se você não vai recorrer aí à sua memória, àqueles momentos em que a vida era só alegria com seus filhos. Você quer se apegar a algum momento importante. Até o pessoal que sofre com futebol quer fazer isso. O time está ruim, ele fala assim, porque na década de 80, o meu time era bom. Está ruim aqui, mas eu quero trazer ao meu coração algum tipo de consolo, de alegria. Você não quer esquecer os momentos de alegria. O salmista está dizendo, a tua lei me dá alegria. Eu não vou me esquecer dessa lei. Seria uma tolice deixar de lado tamanha fonte de conforto, de consolo e de alegria. Mais ainda, ele afirma que o Senhor deu a ele vida por meio dos seus preceitos. Veja lá no livro de Deuteronômio, capítulo 32. Deuteronômio 32, a partir do verso 45. Tendo Moisés falado todas estas palavras a todo Israel, disse-lhes, aplicai o coração a todas as palavras que hoje testifico entre vós, para que ordeneis a vossos filhos, que cuidem de cumprir todas as palavras desta lei, porque esta palavra não é para vós outros coisa vã, antes é a vossa vida, e por esta mesma palavra prolongareis os dias na terra,
a qual, passando o Jordão, ides para possuir. E como você sabe, Jesus cumpriu toda esta lei, toda esta palavra por você, a fim de que você tenha nela vida. É por isso que Jesus pode olhar para os seus discípulos e afirmar: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Você tem vida por meio de Jesus Cristo. E na palavra você tem revelado esta verdade bendita. O que você já tem na pessoa de Cristo, a forma como você vive esta vida então, está revelada na bendita palavra do Senhor. E dessa forma então, o benefício da vida está ligado à palavra de Deus que foi obedecida, não por você, mas que foi obedecida plenamente pelo Senhor Jesus Cristo, e agora ela pode ser guardada por você, já que Ele libertou você das trevas, trouxe você para o reino do Filho do seu amor, deu a você o seu Espírito, para que você guarde no coração a palavra, a fim de não pecar contra Ele. Você precisa guardar a palavra de Deus no seu coração. É dessa forma que você vive a vida abundante que o Senhor Jesus deu a você. Tem muita gente que diz crer em Jesus Cristo, mas que não procura guardar a lei em sua lembrança. E por causa disso vivem da mesma forma que os ímpios, que os homens desse mundo que não têm esperança, homens que estão presos nos seus delitos e pecados. E quando eu falo em guardar na lembrança, eu não tenho para mim que você precisa decorar versículos com os seus endereços. Apesar disso ser importante. Mas há pessoas que têm muita dificuldade nisso. De falar o versículo e falar a referência é essa. Isso é bom? É, mas não é bem isso que eu estou dizendo. Você precisa ter a lei no seu coração. Para que isso venha à lembrança, isso não significa necessariamente que vai vir um endereço do versículo. Mas se você lembrar que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas está onde mesmo isso? Não interessa onde está. Você lembrou. Lembra que João não escreveu com capítulo e versículo. De novo, é bom que você saiba. Mas o que você tem que lembrar é o texto sagrado. É isso que vai trazer alegria ao seu coração. É você pegar a Escritura e saber, eu sei que lá em Romanos está falando que nada vai me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Eu sei. Então você vai gastar aí 1 minuto, 2 minutos e vai chegar no capítulo 8. Mas você sabe que está aqui. E ainda que você não saiba que esteja no capítulo 8, você pode recitar o que está em Romanos. É isso que traz conforto ao coração. E de plus, se você conseguir decorar os endereços, melhor. Eu costumo comparar isso com o seguinte: se você perguntar a alguém aqui em Vitória, assim, onde é que fica, por exemplo, a casa do Felipe? Aí você fala assim, acho que é lá em Jardim Camburi, fala a rua. Rapaz, eu não sei a rua. E o número? Também não tenho a mínima ideia. Mas eu sei chegar na casa dele. Se eu pegar o carro aqui agora, eu sei quais ruas eu vou percorrer, vou chegar lá e vou ter alguns momentos de comunhão com meu irmão. Eu sei chegar lá, eu só não sei falar o endereço. É isso que você tem que ter com a Escritura. Ainda que você não saiba o endereço exato, você tem que saber chegar lá. E se ela estiver no seu coração, mesmo que você não esteja com a sua Bíblia na mão, você vai ser confortado pelo Espírito que traz à sua memória o texto da palavra de Deus que você já meditou. Conserve a palavra de Deus no seu coração. Quando Jesus mandou disciplinar, considerar como gentio e publicanos os impenitentes, é porque o modo de vida dos crentes já se assemelhava ao modo de vida dos não crentes.
Sabe por que isso ocorre? Por não ter a lembrança da lei do Senhor. Porque em vez de viver em conformidade com a lei do Senhor, o homem vive do jeito dele, da forma dele. Você se beneficia da lei tendo na sua lembrança. Para se beneficiar da lei, vivendo uma vida reta, você precisa guardá-la no coração. Há muitos crentes que não conhecem os mandamentos e diante de decisões a serem tomadas, eles esperam por sinal. Deus vai me dar algum sinal, quer ver? Olha, eu tive um sonho essa noite. Olha, alguém falou uma palavra e que eu acho que isso é de Deus. Esqueça isso. Esqueça isso. Você toma decisões pautadas nos mandamentos e nos princípios da Escritura. Você se beneficia da lei, trazendo-a na lembrança. Há um pouco mais. Você se beneficia da lei, tendo a lei em alta conta. Do verso 94 a 96, é isso que você tem. Nestes 3 últimos versículos, você consegue perceber que o salmista estima e tem em alta consideração a palavra de Deus, razão dele então se beneficiar dela. Veja o verso 94. Sou teu, salva-me, pois eu busco os teus preceitos. Aqui é uma declaração de pertencimento. Eu sou do Senhor, eu sei a quem eu pertenço. E há um clamor pela salvação. E essa salvação então não é a salvação do inferno, é a salvação dos seus inimigos, é a salvação das circunstâncias adversas que ele estava experimentando, porque este homem é um homem crente. Eu sou teu. Ele não tem a mínima dúvida sobre a quem ele pertence. Senhor, eu sou teu, guarda a minha vida, porque eu busco os teus preceitos. E é por conta da perseguição que ele está clamando ao Senhor, para que o Senhor o preserve, para que o Senhor o salve. A oração vem então acompanhada da afirmação de que ele tem apreço pelos mandamentos do Senhor. Ele é de fato um crente fiel. Ele não é alguém que está buscando a Deus porque as coisas começaram a ir mal. Não era um crente negligente que faltava os cultos e que de repente experimentou uma angústia e falou assim: eu acho que eu tenho que ir para a igreja. Ele é um homem fiel. Homens fiéis também enfrentam dificuldades, problemas, mas eles sabem a quem recorrer. Não busque ao Senhor somente nas dificuldades. Viva na presença do Senhor, amando a sua palavra. 94b, eu busco os teus preceitos. 95b, eu atento para os teus testemunhos. E de novo, no verso 95, na primeira parte, você tem a circunstância. Os ímpios me espreitam para perder-me. Entretanto, eu atento aos teus testemunhos. Ao mesmo tempo em que os ímpios estão ocupados em tentar destruir este homem não está ocupado tentando se defender. Ele está ocupado buscando a Deus. Não é interessante isso? O que você faz quando alguém te ataca? Você busca meios de tentar se defender, de revidar, de ir à forra. Este homem não está fazendo isso. Não é com isso que ele está gastando energia. Ele não fica ansioso e pensativo acerca de quais vão ser os desdobramentos. Tem gente falando mal de mim. Aonde que isso vai chegar? Como é que eu posso impedir isso? Ele busca a Deus. Ele busca a Deus. A sua preocupação primeira não é a sua reputação. Deus cuida da reputação dele. A sua preocupação é buscar ao Senhor. Ele espera do Senhor salvação e livramento.
Você se beneficia da lei, tendo a lei em alta conta, porque você terá a certeza de que aquilo que Deus prometeu a você, todas as promessas serão cumpridas. E então, quando você busca se adequar à lei do Senhor, cumprindo os mandamentos, quando você busca lutar contra o pecado que tenazmente te assedia, você vai aumentando a sua convicção a respeito de Deus, de quem é Deus, de qual é a sua situação diante dele. Você vai lembrar daquilo que Romanos 8 diz: porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem as alturas, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Mesmo sem saber a referência, você se beneficia tendo a lei no seu coração. Você se lembra da obra graciosa de Cristo em seu favor, e é isso que leva você a estar seguro, ainda que em meio às adversidades. Os homens podem tramar contra você, você continuará olhando firmemente para o autor e consumador da sua fé. Então rogue ao Senhor que ajude você a não permitir que as adversidades o abatam e o impeçam de buscar o reino de Deus e a sua justiça. Porque elas são de fato uma grande tentação. O salmista está vivendo isso, mas ele está se beneficiando da lei do Senhor. O verso 96 demonstra um pouco mais sobre o pensamento do salmista em relação à lei. Tenho visto que toda perfeição tem seu limite, mas o teu mandamento é ilimitado. E eu gosto muito desse versículo. Porque quando você pensa bem rápido nele, você pode pensar errado. Toda perfeição tem seu limite, mas Deus é perfeito e Deus não tem limite. Não, o salmista não está falando sobre Deus. O salmista está falando das coisas debaixo do sol, após a queda. Quando ele olha e contempla todas as coisas, e as coisas mais maravilhosas, mais belas, tem uma limitação, tem um limite. Essa comparação então que ele vai fazer, tudo que foi criado, que é aparentemente perfeito, tem limite. Pense, por exemplo, no homem mais sábio do mundo. Não houve ninguém como Salomão. Caiu em muitos pecados por conta de mulheres, desejos do seu coração. Você poderia falar assim, mas como pode o homem mais sábio do mundo ser tão tolo assim? Essa ideia de toda perfeição tem o seu limite. Os melhores esportistas em suas modalidades, aqueles que trabalham em alta performance, um dia começam a entrar em declínio. E alguns que não têm a sabedoria de sair antes da hora, experimentam dias frustrantes. Veja você e compare a sua vida com o que está acontecendo hoje, com a idade. A gente foi jogar bola um dia aqui com o pessoal da igreja, eu falei isso. A bola veio, eu pensei tudo o que eu ia fazer, e na minha cabeça eu já matei no peito, dei um drible e meti no gol. A realidade é que a bola passou e eu caí para o outro lado. A realidade foi essa aí. Eu não consigo mais correr, não consigo mais pular. Se eu inventar de querer pular na bola, eu vou dançar. E quando você começa a pensar nisso, você fala assim, puxa, quando eu comecei a usar óculos, foi terrível. Eu sempre enxerguei muito bem. Um dia eu estava no ponto de ônibus, eu olhei e falei assim, que ônibus é esse? E tentava enxergar. A lei de Deus é perfeita. Essa é a comparação. Toda perfeição tem o seu limite, mas a lei do Senhor não. É dessa forma que você precisa encarar a bendita lei de Deus. E é por isso que você entende que Jesus fala,
vai passar tudo. Os céus e a terra irão passar, a minha palavra permanece. É a única coisa que permanece. É por isso que esta palavra é a fonte infinita de sabedoria. É por isso que você não deixa de buscar a Escritura. É por isso que ela não se torna um livro obsoleto. Que você fala assim, ó, há uns 10 anos atrás, quando eu tinha problema, eu recorria à Bíblia, mas hoje em dia ela não me traz mais resposta, eu preciso de alguma novidade. Muita coisa já foi produzida aí pela humanidade, que nos ensinam a agir de forma melhor diante das circunstâncias. Eu vou deixar a Bíblia de lado, não existe isso na Escritura. Ela é atual, porque ela é perfeita. Ela tratou dos problemas de Abraão, de Isaac, de Jacó, e trata dos seus. E até que o Senhor Jesus Cristo volte, que é a palavra de Deus encarnada, é a ela que você se apega, é isso que Pedro diz à igreja. Você se apega à Escritura como a uma candeia que brilha num lugar tenebroso, até que a estrela da alva nasça em seu coração. A ideia, você se apega à Escritura, vivendo num mundo em trevas, até que Cristo venha. Porque ela é perfeita, porque ela restaura a alma. Outros livros, sim, você lê e deixa de lado. Talvez alguns da sua profissão, que você comprou na época e leu, e aquilo transformou a sua carreira, e você olha hoje e fala, pô, que ideiazinha ruim, tanta coisa melhor que veio depois disso. Não há nada melhor do que a Escritura. Nada. E é assim que você precisa estimá-la. É por isso que você a estuda todos os dias, dia e noite. Você nunca irá parar de aprender com a Escritura. A Bíblia que resolveu problemas antigos, resolve problemas atuais. Como é que você se beneficia da lei? Tenha nela o seu prazer. O homem justificado, aquele que recebeu a justiça de Cristo, que foi quem cumpriu perfeitamente a lei, ama a palavra do seu Senhor. Jesus, que é a verdade, afirmou que a sua palavra é a verdade. Se você ama Cristo, você precisa amar a Escritura. Se você diz amar a Escritura e não ama Cristo, você está errado. Você está equivocado. Se você diz amar a Cristo e não ama a Escritura, você está se enganando. Mas se você verdadeiramente foi justificado, você terá prazer na palavra do seu Senhor. Você a trará sempre na lembrança. Ela estará guardada no seu coração para que você seja consolado, confortado e animado. Você estará firme diante das provações, porque você está com Cristo, que prometeu estar todos os dias ao seu lado, que deu a você o Espírito que aplica a palavra ao seu coração, santificando a sua vida. E se você já experimentou tudo isso, você sempre terá a palavra em alta conta. Não há outro livro em que você encontre a sabedoria de Deus. Tiago diz que se você precisa de sabedoria, você deve pedir a Deus, que a todos dá liberalmente. Mas para obter essa sabedoria, você precisa abrir a Bíblia. Você precisa clamar pela iluminação de Cristo, pelo Espírito de Cristo que leva você ao entendimento. Todos estes benefícios estão disponíveis para os crentes, porque Jesus, de forma pessoal, perfeita e perpétua, cumpriu toda a lei. Porque Jesus sempre teve a palavra do seu Pai como o seu prazer. Ele chegou a afirmar que a sua comida consistia em fazer a vontade do seu Pai. Vontade essa que está revelada na Escritura. E ainda vivendo de modo perfeito e guardando todos os dias a palavra do Senhor, ele sofre o castigo do seu pecado, para que agora você, liberto do pecado, possa
encontrar benefício na palavra de Deus, pois você, por meio de Cristo, foi reconciliado com o Pai. E dessa forma, a lei, que após a queda, serve somente para condenar. Agora, depois da redenção que você tem no Senhor Jesus Cristo, serve para que você viva uma vida agradável diante dele. Serve para que você viva a vida abundante que Cristo veio te dar. Então, por amor a Cristo, você precisa estimar a palavra, guardá-la no coração, ter nela o seu prazer. O benefício disso, você conseguirá encontrar alegria independente das situações, porque você está constantemente se lembrando daquele que é o autor da alegria. Louve a Deus pela palavra, nunca deixe de lado, para a glória do Senhor Jesus Cristo.